E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre semelhanças entre a grande série chamada Lost e essa nova grande série chamada From. E para quem curtiu a primeira, sabe que tem muitas coisas que vêm se repetindo nessa série e tem muito mais a ver do que além dos criadores e do ator também que está participando, mas existem diversos simbolismos que apareciam em Lost e que acabam se repetindo aqui. Mas antes eu vou falar algumas observações primeiro sobre esses episódios que aconteceram nessa segunda temporada que eu considero bastante importante. Você sabe que tá todo mundo desconfiado da velhinha que chegou no ônibus, que ela não tem nome e que ela tá ali só assuntando. Muito provavelmente ela deve ser realmente um monstro, mas, e isso é muito importante, ela não vai ser um monstro como aqueles que a gente já conhece. Ela não é aqueles monstros usuais que estão ali, porque ela, além dela caminhar durante o dia, a gente sabe que quando existe assim uma nova introdução de um personagem, ele precisa mostrar algo que seja diferente dos anteriores. Então, pela construção da série, se caso ela for um monstro, ela vai ser muito pior do que aqueles que a gente já conhece. E também a gente sabe que o Martin explicou que os monstros, aquele ali que eles conhecem, são apenas a ponta da lança. Então isso exemplifica também que ela pode ser algo muito pior. E o pessoal também está falando de diversas mitologias, mitologia nórdica, dos Guns, dos Wendigos e diversas outras coisas que poderiam explicar esses monstros ali. Mas talvez não seja tão importante a gente determinar o que são os monstros, mais o que a gente precisa pagar para sair da cidade, qual seria o custo para sair da cidade e qual o custo de matar um daqueles monstros ali. Provavelmente depois que matar um daqueles monstros vai vir coisa bem pior. No Lost as mitologias não eram fixas, por exemplo, em igreja católica, em budismo, existiam várias coisas que iam funcionando de acordo com a necessidade do roteiro, de acordo com a necessidade de contar a história. E isso é muito importante porque diversas dessas características também se apresentam em From. Então não esperem uma mitologia única para explicar toda a série, porque seria muito fácil e aí acaba que vai empobrecer o roteiro. Então vai ter diversas pitadas de mitologias de um lugar, de outro, para que a gente fique realmente confuso e não consiga decifrar os mistérios. A grande sacada de Lost era tu descobrir um mistério e aparecia outro. E nessa série aqui é mais ou menos a mesma coisa também, vai se apresentando novas e novas situações e que a gente não consegue definir. Então, fiquem muito atentos assim quanto a respostas absolutas, porque na verdade elas vão mudando conforme a série for andando. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Cobers, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal para estar sempre ligado nas coisas que eu estou postando aqui. Estou sempre falando de Origem e de diversas outras séries. Uma outra semelhança, entre Lost e From em termos de marketing, eu lembro que na época quando eles criaram a série, eles falaram assim, a gente vai colocar um nome simples, Lost, que pode ser falado no mundo inteiro, só tem 4 letras e é fácil de lembrar. Eles utilizaram a mesma forma agora para falar em From, Origem, que no Brasil foi traduzido, mas são 4 letras também é fácil de usar e é fácil de falar em quase todos os lugares do mundo, o que facilita na hora da divulgação. Na época do Lost, eles tinham 22, 24 episódios por temporada, então dava para explorar bastante cada elemento. Aqui não, a gente tem só 10 episódios por temporada, então o negócio é um pouquinho mais acelerado e não vai ter encheção de linguiça porque não dá tempo. Uma outra semelhança que tem com Lost são os números misteriosos, Vocês lembram que lá em Lost tinha o Hurley que tinha aqueles números que ele jogou na loteria, depois esses números serviam para abrir a escotilha, também na soma dos números davam os passageiros que viajaram no avião da Oceanic, daí tinha um número também do avião da Oceanic, e aqui não, aqui a gente tem números que representam provavelmente anos em que as coisas estão acontecendo ali naquela cidadezinha. E vou fazer um parênteses assim bem importante, essa cidade que está sendo usada como cenografia para From, ela foi utilizada por militares na década de 50, 60 e daí ela foi desativada. Então é importante também que dá essa pista aí, de uma cidadezinha que foi utilizada anteriormente para fins militares, que talvez seja também uma das teorias que o pessoal falou aqui. Em Lost também a gente tinha monstros sobrenaturais que a gente não conseguia explicar já de cara. Eu lembro que tinha um monstro de fumaça que apareceu logo no começo da história e já matou pessoas, e ele só foi ser explicado lá no final da série, teve várias temporadas antes da gente saber realmente quem ele era. Ele apareceu, depois sumia e depois apareceu de novo. Então essa mitologia dos monstros, assim, para a explicação daquele negócio da fumaça foi algo totalmente inusitado e que não se ligava a uma mitologia específica. E tinha diversas pistas também que eram meio nonsense, tipo aquele urso polar que apareceu em Lost.
Aqui também em From aparecem essas coisas assim que a gente fica tentando descobrir o que que é e às vezes não faz um sentido e depois vai ser uma explicação mais óbvia, simplesmente para a gente ficar satisfeito que teve a resposta. Diversos mistérios em Lost também ficaram em aberto e a possibilidade disso acontecer em From também é grande pelo jeito como a história está sendo contada. Em Lost, o plot era todo baseado não em tecnologia, não era uma série de ficção científica, é uma série de fantasia. Então as coisas tecnológicas que aconteciam lá não necessariamente tinham o papel de resolver a questão, as coisas eram resolvidas muito mais pelo lado místico. E aqui em From a gente vê essa mesma coisa, essa meia mistura aí entre ficção e a parte mais mística, mas o que resolve acaba sendo a parte mística. A gente viu que a eletricidade aqui, ela tem os fios que descem, mas não vão para lugar nenhum e ao mesmo tempo a eletricidade funciona, mas o que resolveu mesmo ali são as pedrinhas do Boyd para proteger as pessoas. Então acaba que as respostas estão sendo para o lado mais sobrenatural do que para o lado da ciência. Isso faz afastar um pouco a ideia, né, de uma questão mais militar, que eu falei antes, ou de ETs, ou de coisas nesse sentido, porque quase todas as soluções ali, elas estão mais ligadas ao papel místico, acaba até que eles conseguem enxergar diversas outras entidades ali, como aquelas crianças de branco, e provavelmente fuja mesmo dessa questão tecnológica e vá bem para esse lado do místico mesmo, do espiritual, do sobrenatural, de coisas nesse sentido. Até porque a gente teria muito mais liberdade para curtir a história, não precisando assim ter uma explicação mais simples. E seria a questão de uma tecnologia avançada que consegue fazer uma simulação ou algo parecido. Vocês lembram que em Lost, né, o Locke ele acabou se curando da sua paralisia e aqui também a gente tem diversos mistérios nesse sentido, né, como eu falei antes, da eletricidade, então não procure as explicações em termos tecnológicos, vai muito mais para essa parte de fantasia mesmo, essa parte mais espiritual, mais mágica. E o Lost acabou focando, né, na luta entre o bem e o mal, uma coisa totalmente genérica que serve para todas as mitologias, que serve para o mundo inteiro. Então o Jacob escolheu aqueles passageiros ali do voo da Oceanic justamente para ele tentar escolher um próprio substituto para ele. Aqui em From a gente tem algumas coisas que são semelhantes e a gente vê no Boyd talvez um substituto para conseguir proteger a população ali, né? Tanto que o Marty avisa ele e acaba passando aquele negócio dos vermes ali para ele conseguir enxergar algumas coisas, tanto que justamente ele está duvidando da sua própria sanidade. Mas a gente vê assim que tem alguns personagens que são escolhidos em From, assim como eles eram escolhidos em Lost, e esses personagens vão ir quase até o final da série para resolver o enigma. Uma coisa bem importante assim que teve uma quebra na história de From quando chegou a família do Jim e que chegou ali o menino Ethan. Naquela situação ali eu já estava imaginando que todo mundo na cidade vai morrer e sobraria só o menino, assim como aconteceu com o Victor quando ele era criança. Como eles conseguiram através do Boyd, da ajuda de todos, a se manterem vivo, a coisa vai precisar escalar e vai ser necessário que novos monstros sejam introduzidos na história para que fique mais difícil deles sobreviverem. Então é uma questão muito mais de relacionamento deles se protegerem do bem realmente contra o mal, que seriam os monstros e as pessoas que estão manipulando, ou as entidades que estão manipulando toda aquela situação. No fundo é isso, é a história do bem contra o mal, resumindo de uma forma bem direta para vocês, que era o que aconteceu em Lost e parece ser o que está acontecendo aqui em Origem From. Uma outra dúvida que tinha, né, é o que é a ilha em Lost. E aqui a gente tem o que é a cidade. Então diversas coisas vão se repetindo, a mitologia parece muito mais parecida com Lost. Então se vocês querem descobrir diversas coisas, para quem não assistiu Lost, vai lá, corre, assiste, que vale muito a pena. É uma das melhores séries da história. E realmente tem muito a ver com From, tem diversas outras coisas aqui que dá para citar, como algumas que me lembraram aqui. Em Lost, por exemplo, tinha um personagem com o nome de Ethan, que ele fazia parte dos infiltrados ali, que eram dos outros. E aqui a gente tem um meninozinho chamado Ethan também. O filho do Boyd lá na época, que se chamava Walt, também tinha alguns poderes psíquicos. Então tem diversas coisas que são muito similares entre uma série e a outra, que valem a pena a gente conferir para ver se a gente consegue entender a lógica de criação de uma série, porque essa lógica está se repetindo aqui, porque ele sabe que realmente isso faz muito sucesso. Se você lembra de alguma outra similaridade, escreva aqui embaixo, me lembrem desses pequenos detalhes assim que fazem diferença para a gente entender por que Lost foi tão legal e por que From também está sendo bem legal. Um abraço e até o próximo vídeo.